Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, você já está assistindo o programa Papo Certo de hoje. Comigo, Amanda de Oliveira e Evanira Guiar. E hoje é o Dia Internacional do Voluntário. Boa noite, sejam bem-vindos. Nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, às 8 da noite, aqui na Ubra TV. E hoje vamos falar sobre crimes digitais. Você já sofreu ataque em redes sociais ou teve seu WhatsApp clonado? Ou já foi vítima de algum crime cibernético? O delegado de polícia, o Emerson Wendt, vai falar sobre esse assunto e esclarecer todas as suas dúvidas de como prevenir esses crimes digitais. Então, boa noite, delegado. Obrigado pela sua presença aqui no Papo Certo. Boa noite, obrigado pelo convite. E você aí de casa já pode enviar a sua pergunta ou comentário pelo nosso WhatsApp 51 3029 8080, que o delegado Emerson vai responder aqui no programa. Já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. O Papo Certo está de volta e eu te convido a interagir conosco pelo WhatsApp para tirar todas as suas dúvidas. E aproveito para lembrar você aí de casa que nós também estamos ao vivo pelo YouTube e Facebook. Delegado, quais são os principais golpes na internet atualmente? Olha, hoje a gente tem um grande problema nacional com fraudes eletrônicas e aí a gente envolve inúmeras possibilidades. Acho que se a gente pegar os últimos 2 anos, nós podemos elencar mais de 100 tipos de golpes diferentes no contexto da internet. Então nós temos as fraudes eletrônicas e os crimes contra a honra, aquela injúria, calúnia, difamação. Recentemente, a partir de 2021, também tivemos o crime de stalking e cyberstalking. Então passou a ser bastante registrado essa perseguição virtual, criação de perfil fictício, principalmente em relação às mulheres, né? Então nós temos um grande problema financeiro derivado da questão das fraudes, então vários tipos de golpes diferentes, hackeamento de contas, né, onde os criminosos utilizam perfis de outras pessoas, se passando por elas, gerando uma confiabilidade, fazendo com que pessoas próximas, né, não só contatadas via rede social, mas via aplicativo de mensageria, no caso o WhatsApp, fazem os contatos ali, pedem um valor, ou até mesmo ofertam um produto. O mais comum justamente é isso, né, ofertar um produto como se estivesse trocando de residência, o produto está mais barato, etc. e tal, e muita gente acaba caindo nesse golpe, fazendo a suposta aquisição, fazendo o suposto empréstimo a um parente e quando vai ver acaba caindo num grande golpe, até porque o pessoal costuma utilizar o Pix nessas oportunidades, né, os criminosos, e fazem a transferência quase que imediata para outras contas, né? Então aí tem um prejuízo bastante grande com isso, fora a questão, né, dos crimes contra a honra, que tem muito a ver com a pessoalidade, né? E, delegado Emerson, quais são os impactos, então, dos crimes cibernéticos?
Eu diria hoje a grande questão é o impacto financeiro mesmo, né? Muitas pessoas acabam perdendo valores. Tem um golpe, né, muito comum, que é o golpe do Pix, né? A proposta de que a pessoa faça um Pix de um determinado valor, 50 a 100 reais, receba 3 ou 4 vezes de volta. Não existe rendimento financeiro nenhum no mundo que dê esse retorno imediato. É claro que isso é golpe, então se alguém um dia for contatado, né, com essa proposta de receber o triplo, o quádruplo do valor em conta, não caia, porque realmente isso é uma situação de golpe. Mesmo pessoas, né, nós temos relatos de pessoas que fizeram um teste, depositaram 50 reais, receberam 150 de volta, 200 de volta e aplicaram praticamente todo o salário, fizeram empréstimo e acabaram caindo num golpe, estão pagando financiamento em razão dessa atividade. Então, ter todo um cuidado desse aspecto financeiro talvez seja aquilo que mais impacta, né, a vida. Claro que tem a questão pessoal, principalmente nos crimes contra a honra, no stalking. Um outro crime, né, que acabei não mencionando antes, mas é a questão da violação da intimidade, tanto de homem quanto de mulher. Então, o registro não consentido da intimidade ou a divulgação não consentida da intimidade acaba afetando muito o aspecto psicológico. Muitas pessoas que são vítimas acabam se retraindo em casa, ou seja, tendo um efeito, inclusive, sobre a questão do trabalho, renda, em razão de um crime que foi cometido na internet. Muito bem. E como identificar possíveis golpes? Essa é uma questão importante, né? Eu acho que faz parte um pouquinho da educação e do momento que a pessoa está, né? A gente tinha anteriormente a lógica do golpe do falso sequestro, né? Ou seja, a pessoa recebia uma ligação, do outro lado estava uma voz chorosa, como se fosse um filho, um parente, em uma suposta situação de sequestro. Que hoje já virou até meme, brincadeira, que a pessoa recebe dá corda pro bandido ali, mas já é sabido. Já é sabido, mas ainda tem gente que acaba, infelizmente, caindo, né? Porque o momento faz com que ela não perceba. E há algumas coincidências, né? A sua filha, e a filha não está junto, e aí tem aquela voz. Está viajando, não consegue contato, etc. e tal. Então, a lógica do golpe, ela geralmente tem uma situação de oferta de um produto, num valor bem aquém do valor real. Então, o que é mais comum hoje no Instagram, aquela oferta de geladeira que custa 10 mil reais, mas estão ofertando por 2 mil. Um iPhone 14 ofertando por 1.500 reais. Não tem, ou seja, não tem isso no mercado, esse tipo de oferta. Então, as pessoas acabam vendo ali uma oportunidade, mas acabam caindo num golpe, porque naturalmente o produto não vai ser entregue. Não vai ser entregue. Antes era muito naqueles sites de classificados. Hoje é muito na questão de redes sociais, então é importante que as pessoas fiquem atentas, né, para não cair nesse tipo de golpe, não cair em falsa promessa, não tem resort ou não tem pousada que oferte um final de semana gratuito, ou até mesmo com 50%, a não ser que seja um influencer, etc. e tal. Os perfis hackeados muitas vezes são utilizados para isso, então perfis de médicos, de dentistas, de profissionais que têm aí bastante seguidores, quando hackeados, são utilizados supostamente para ofertar aos antigos clientes um tratamento, ou algo, ou produto com um desconto muito grande. E as pessoas acabam caindo nisso. Importante, então, desconfiar e, na dúvida, ligar para aquele telefone daquela pessoa que tem contato, né? Não só ligar, mas se tiver o telefone, ou tiver até mesmo lá no Instagram, tem a possibilidade de fazer uma ligação por vídeo para o perfil, né? Faça uma ligação por vídeo no WhatsApp ou no perfil, porque se a pessoa não atender, usar alguma desculpa, já desconfie mais ainda da situação. O que é muito comum, né, a questão dos perfis falsos, ou utilizando perfis de outra pessoa e pedindo supostamente empréstimos.
Como é que os criminosos conseguem esse dado? Ou seja, quem é tua esposa, quem é teu tio. Redes sociais hoje tem tudo. Redes sociais tem, né, porque a gente acaba expondo. E tem um outro dado que os criminosos acabam utilizando, que são os dados aqueles vazados, né, na internet. Sim. Ou seja, compilados em um banco de dados que a gente chama de data broker, que são vendidos pelos criminosos na internet, né, não só na Surface Web, como na internet profunda, na Deep Web. Então, eles conseguem saber quem é o nosso vizinho, quem é nosso parente. E utilizam, e como a gente publicou um churrasco, que a gente foi no final de semana, eles geralmente começam a conversa, estava bom o churrasco ontem, olha, estou com um problema aqui, né, eu preciso de uma ajuda porque não estou conseguindo acessar meu aplicativo de banco. E aí a pessoa acaba caindo nessa, que a gente chama de engenharia social, nesse 171, né, que o criminoso acaba aplicando. E, delegado, há um perfil típico, então, para esses criminosos? É possível identificá-los e suspeitar, então, de suas intenções? Eu diria que não tem um perfil específico, mas tem um perfil para cada tipo de golpe, eu poderia dizer assim. Tem um golpe que está muito, muito comum hoje em dia, é o chamado golpe da novinha. É um perfil de uma menina, né, que aparenta ali entre 18 e 20 anos, geralmente no Facebook ou no Instagram, contata homens mais velhos, começa a interagir pela rede social, depois troca um aplicativo de mensageria, ela manda supostamente imagens ou vídeos desnuda, a pessoa, o homem do outro lado se empolga, acaba mandando alguma coisa e aí entra um suposto pai, padrasto, tio, primeiramente para dizer, olha, essa menina é menor de idade, então o senhor cometeu um crime, a gente está indo registrar a ocorrência. Aí entra o falso policial na história. Meu Deus. Para cobrar um suposto ajuste financeiro para pagar psicólogo da vítima, etc. e tal. E algumas pessoas acabam caindo, né? A gente costuma brincar, e perdoem aqui, mas a gente costuma brincar que, nesse caso, o melhor antivírus é o espelho, né? Ou seja, o homem se olhar no espelho para não acreditar que ele vai ter o contato daquela menina, né, bonita lá do outro lado da rede social. E até que ela vai estar tão interessada assim, né? Pois é, como é que descobriu o perfil, como é que vai estar tão interessado e logo em seguida já mandar imagens nuas ou vídeos. Ou seja, a pessoa tem que desconfiar, tem que ter um limitador, né, de percepção para não cair nesse tipo de golpe. Isso tem a ver com a minha próxima pergunta. Se há um perfil de vítimas, quem são os alvos desses criminosos, né? São pessoas físicas, empresas? Pessoas em geral, geralmente pessoas que não têm a lógica da segurança impressa nas suas redes sociais. Uma questão muito comum que as pessoas acabam sendo vítimas, inclusive empresas, Ivanir, é o pessoal que coloca no seu perfil da rede social o número telefônico, e esse número telefônico é o mesmo para recuperar a senha. Isso é uma das maiores vulnerabilidades que tem, por isso que a gente orienta assim, a não ter senhas diferentes para cada aplicativo, não utilizar o mesmo e-mail para todos os aplicativos, né? E ter o chamado duplo fator de autenticação, ou autenticação em 2 fatores, né, como preferirem. De preferência por um aplicativo, não por telefone. Por que isso é mais seguro? Porque esse aplicativo ele vai estar no teu celular e ele pode ser uma forma de recuperação. Mas, importante isso, para quem já foi vítima de crime, sabe que é importante. Todas as redes sociais têm um código complementar que você vai lá, geralmente é um código de 8 dígitos, está lá guardadinho, reserva aquele código, porque se um dia tu for vítima, mesmo tendo toda essa garantia, caiu no engenharia social do criminoso, com esse código de 8 dígitos, tem condições de recuperar muito facilmente sua rede social. E, delegado, como e onde denunciar?
Bom, vai depender de vários fatores, Amanda. Acho que é importante isso, né? Se você foi vítima de algum crime, isso envolve a questão financeira, a primeira coisa que a gente orienta é fazer um registro, uma comunicação, uma ligação para o banco, para o seu banco. Diz, olha, eu fui vítima de um crime que eu estou suspeitando, eu gostaria que esse valor fosse rastreado e fosse feita uma interação. Onde é que está isso? Resolução do Banco Central, número 106, tratando da medida especial de devolução. Ou seja, a pessoa comunica o banco e o banco tem que tomar uma atitude. Pode bloquear o valor por até 72 horas se o valor ainda estiver lá. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, revisa todas as redes sociais. Se você foi vítima numa e tem a mesma vulnerabilidade na outra, então corrige para não ser vítima na outra. Tá? Terceiro ponto, né, de preferência, avisa os parentes próximos, avisa os amigos de que foi vítima e que eles também poderão ser contatados eventualmente com um perfil falso ou com a utilização da rede social. E o quarto ponto, né, é registrar uma ocorrência, então eu posso denunciar. A maioria dos estados tem delegacias online, então o estado do Rio Grande do Sul tem delegacia online, .rs.gov.br. Não sei onde registrar, ou seja, não sei qual é o tipo de crime escolher ali. Vai lá no final, tem a partezinha do registro geral, registro ali, depois a autoridade policial, os policiais que recebem online vão tipificar essa ocorrência. Muito bem. E quais são as leis para os crimes digitais? Olha, essa é uma pergunta que eu tenho ouvido há muito tempo em relação à questão, né, se a internet é uma terra sem lei ou com lei. Hoje a gente pode dizer que a grande maioria, 99% das situações podem ser enquadradas em algum tipo penal, ou seja, algum crime já previsto. Nós tivemos, principalmente a partir de 2018, vários crimes sendo capitulados no Código Penal, legislação esparsa. Mas não vem daí, vem de antes mesmo. O nosso próprio Código de Defesa do Consumidor tem uma proteção penal de dados, né? Então, nós temos, sim, uma legislação. Tivemos recentemente, além da lei de cyberstalking e do stalking, nós tivemos o furto mediante fraude, instituído no Código Penal. Tivemos o estelionato eletrônico, também instituído. Uma modificação daquilo que foi chamado de Lei Carolina Dickmann, uma redação melhorada da lei. Então, a invasão de dispositivo informático hoje está mais fácil do enquadramento. E a questão, né, que em 2018 do registro não autorizado e da divulgação não autorizada da intimidade das pessoas também foi capitulado. E antes disso nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, a questão do armazenamento, divulgação, fornecimento, venda de conteúdo pedófilo, isso já previsto. E antes ainda, no ano 2000, nós tivemos a questão de proteção de dados, de todos os nossos dados em relação aos órgãos da administração pública. Então, toda vez que um servidor público vazar, emprestar senha, ele está cometendo um crime que pode ser investigado e ele pode ser punido por isso. E como que se aplica, então, delegado, a lei na prática? A lei na prática, geralmente, né, naquela quarta fase que eu falei anteriormente, a pessoa vai registrar a ocorrência. Com isso é feito, né, um início de um processo investigativo. E aí é importante a tua pergunta porque tem uma lógica do que eu vou levar para o registro de ocorrência. Eu diria que leva todas as informações possíveis. Tá? Quando você tem, por exemplo, um hackeamento de uma conta de rede social, geralmente você tem um alerta anterior que você recebe ou por e-mail ou por telefone. Aquele alerta já é um dado importante para levar. Mas então o período de tempo que tua conta ficou hackeada, arroba, o link do perfil no Facebook, cada rede social tem uma informação diferente. Então, você levar todos esses dados, mas envolveu negociação futura, alguém pagou, né, fez uma transferência via Pix, via conta bancária, qual é o dado da conta? Né? Ou seja, isso vai ajudar não só fazer o rastreamento do valor, mas também fazer o rastreamento da autoria do delito, da autoria do crime.
Então agora nós faremos um breve intervalo e já voltamos com o nosso Papo Certo e a interação da nossa audiência. Fique aí com a gente, é bem rapidinho. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos com o Papo Certo e aqui nós falamos sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo e saúde. E eu te convido a nos seguir nas redes sociais e nos enviar a sua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp que está aparecendo aqui na tela. Temos conosco hoje o delegado de polícia Emerson Venditti, que está falando sobre crimes digitais. Delegado, como se proteger de golpes no Instagram, Facebook, WhatsApp? Quais as melhores dicas de segurança? Hoje é ficar atento a toda essa lógica de ofertas públicas, principalmente, de solicitações, né, de contato via direct no Instagram ou via mensagem de texto. Além disso, principalmente nessas redes sociais, que são as mais usuais hoje, deixar configurado o fator de segurança. Utilizem aplicativos, não sei se posso indicar algum aplicativo aqui de segurança, ou seja, o aplicativo de duplo fator de autenticação, né? A gente sempre indica ou o Google Authenticator ou o Microsoft Authenticator. Microsoft até mais, porque eu consigo fazer o backup das contas que eu tenho e carregar para outro celular. Para quem lida no setor financeiro, né, o setor contábil, etc. e tal, e que lida com bastante valor, a nossa sugestão é a seguinte: tem um celular reserva, só com aplicativos de mensageria, só com aplicativos de rede social ou aplicativos de banco. Ou esse aplicativo de duplo fator de autenticação, porque se eu perder minha rede social, eu posso, através desse celular, fazer toda a recuperação. É claro que nem todo mundo tem condições, mas tem aquele celular mais velho ali que a gente está trocando, deixa ele com um celular reserva só com essa configuração. Excelente. Outra coisa, jamais cadastrem senhas no bloco de notas. Usem gerenciador de senhas. Tem gerenciador de senha gratuito na internet, então utilizar gerenciador de senha é extremamente importante, tá? Deixem ele cadastrado até no navegador, ou seja, não deixem a senha salva no navegador, porque outros sites coletam essa informação. Se alguém hackear o computador, o celular, consegue, através de um comando simples, pegar todas as senhas. Por isso que é importante ter um gerenciador de senhas e não deixar a senha anotada. Tem gente que faz aquela peripécia de criar um arquivo no computador, deixar na tela escrito minhas senhas. Então, aí nisso a gente entra na pergunta que ficou no nosso primeiro bloco, que é sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, tem contribuído para combater os crimes digitais e de que maneira, doutor? Eu participei do debate não só do Marco Civil da Internet, como a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu acho que são legislações extremamente importantes. Eu reputo que o Marco Civil da Internet é mais importante até que a Lei Geral de Proteção de Dados para fins investigativos. A Lei Geral de Proteção de Dados vai proteger todos os nossos dados, ou seja, quem coleta os dados, nossos dados de uma navegação não pode ficar simplesmente comercializando os dados, precisa anonimizar e não identificar que é o Emerson, o Ivanir ou a Amanda que estão navegando. Mas a grande questão de aplicação para a investigação é do Marco Civil da Internet, porque ela estipula regras, tanto é que existem alguns projetos no Congresso Nacional para, inclusive, alterar e facilitar o processo investigativo, assim como tem também projetos de lei para complexificar ou dificultar um pouco mais o processo investigativo. Então, é sempre um embate ali entre defesa
e acusação nesse processo, inclusive dentro do Legislativo brasileiro. Eu acompanho. Só em relação à questão, por exemplo, do projeto de fake news, tem mais de 90 projetos, né, em trâmite no Congresso Nacional, estipulando isso, né, tentando fazer o regramento das fake news, tanto do ponto de vista civil quanto do ponto de vista penal. Então, nós teremos aí na frente certamente uma legislação nova, e outra legislação nova que a gente deve ter, que não temos hoje, é a do bullying. Ou seja, não temos um crime de bullying ainda instituído. Por isso que eu falei que 99% já tem regulado, mas faltaria 1%. Falta mais um pouquinho ainda. Agora vamos à interação com os nossos telespectadores que nos enviaram mensagens, chegaram bastante mensagens. As que não forem respondidas aqui, então, serão logo após o programa. Comentário do Roger Barbosa, de Porto Alegre. Ele disse: o tema é muito importante e deveria ser tratado nas escolas e até mesmo nas empresas. Existe alguma iniciativa nesse sentido? O próprio Marco Civil da Internet, lá em 2014, ele previu essa questão de ter uma política pública de educação digital, mas ela ainda é muito esparsa, não existe uma política pública nacional nesse sentido. Existe o Dia Mundial da Internet, existe o Dia da Segurança da Informação, mas nada assim instituído de que há um procedimento. Mesmo em escolas privadas, muitas delas ainda não têm o procedimento de como fazer o treinamento, o que é importante, né? Os cuidados, por exemplo. Se eu estou num local, num final de semana, não fazer o check-in no local quando eu estou lá, somente depois que eu já saí, porque é uma questão de segurança pessoal. Ou seja, pequenas dicas assim que tem a ver com a questão da senha, utilização das mídias sociais. Isso a gente não tem algo instituído no Brasil e que há necessidade. Deveria ter essa educação. Deveria ter. Doutor, quem tem uma conta do WhatsApp bloqueada, qual o procedimento? Clonada. Clonada, temos duas questões. Conta clonada é quando alguém consegue fazer com que eu não consiga mais acesso ao WhatsApp. Então, ele está de dono do meu WhatsApp e tem o perfil fake no WhatsApp. Ou seja, alguém está usando a foto... Só a foto, mas com outro número de telefone. Com outro número de telefone, você passando por você. Nas duas situações, a primeira coisa que a gente orienta a fazer é comunicar a todos os amigos e familiares, por qualquer meio. Inclusive mensagem SMS e tal. Depois disso, fazer um e-mail para o WhatsApp. Suporte, em inglês, suporte com 2P, temudo no final, @whatsapp.com. Diz que uma conta impostora está usando sua imagem, está sendo clonado, e pede a recuperação da conta. Eu tenho certeza que o pessoal de casa adorou o tema de hoje. Então, continuemos acompanhando. Eu quero aproveitar também para agradecer o delegado Emerson por ter aceito o nosso convite de estar aqui no programa de hoje. Eu que agradeço o convite e estou sempre à disposição. Eu quero agradecer a nossa equipe e o pessoal de casa pela audiência. E lembro que o Papo Certo ele é reprisado de segunda a sexta, 7h30 da manhã, aqui na Ubra TV. E nós voltamos amanhã ao vivo para mais um Papo Certo com o Dr. Ricardo Monteiro, advogado especialista em direito previdenciário, para falar sobre o tema revisão da vida toda. E você também é nosso convidado. Nós esperamos vocês.